Muito boa noite, irmãos e irmãs da Quinta Igreja Presbiteriana São Bernardo do Campo e todos que acompanham o nosso canal no YouTube para mais um estudo baseado no livro Cristianismo Simplificado, Dr. Augusto Nicodemos, Respostas Diretas a Dúvidas Comuns. Estamos no capítulo 4, Apologética, e na aula anterior falamos sobre o assunto, subtópico, como devo enxergar a Igreja Católica Apostólica Romana. Hoje aqui, o subtópico, infalibilidade papal é bíblica? Dentro desse tema da Igreja Católica, ainda vamos tratar mais 5 subtópicos que está dentro do livro e é importante para nós. O purgatório existe? O outro. Por que não cultuamos santos? Como deve ser nossa relação com a Virgem Maria? Anjos da guarda existem? E por último, objetos podem trazer bênçãos e maldições? Infalibilidade papal é bíblica? A infalibilidade papal é um dos dogmas da Igreja Católica Apostólica Romana, um dos mais famosos e um dos principais. A teologia da Igreja Católica Apostólica Romana diz que o Papa, em comunhão com o seu sagrado ministério, quando ele delibera e define algo em matéria de fé, isso acaba sendo extremamente correto. Sua interpretação é considerada sem falha e não pode ser corrigida. Então aí vem o termo da infalibilidade papal. Ele não tem discussão sobre aquilo que ele decide. Então gostaríamos de explicar essa questão da infalibilidade, além de como surgiu o papado, porque isso continua sendo contestado e deve ser contestado, combatido pelos chamados protestantes. Contexto histórico. A origem do papado vem dos primeiros séculos da Igreja cristã. O seu fundamento vem no quê? Na separação das funções de presbítero e bispo. Houve uma separação entre presbítero e bispo. No Novo Testamento encontramos descrito que os apóstolos, quando plantavam igrejas, assim que eles plantavam ali, organizavam a sua igreja ou a igreja local de Jesus Cristo, eles colocavam ali uma liderança, posso dizer assim, os guardiões do povo, o escudeiro, não somente os representantes, aqueles que deveriam guardar o rebanho, eram pastores. Eram chamados de presbíteros, também no grego significa anciãos. Um texto para nós muito importante, além de outros, Atos 20, 17. Quando Paulo reúne os presbíteros da igreja de Éfeso, eles são chamados também de bispos. Bispo vem do grego, a palavra é episcopos, que significa supervisor. O texto diz: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Então não era um presbítero local, não era um governante, não era um dominador mundial, um representante da fé, não digo católica, no entanto, com esse nome, mas a fé da igreja primitiva. Não, haviam pastores. Eles eram pessoas escolhidas pelo povo, que tinham maturidade espiritual. Existem várias passagens na carta de Paulo a Timóteo, na carta de Paulo a Tito, sobre as funções e as qualificações do presbítero. Nós que somos, no caso, presbiterianos, pela graça de Deus, pela sua misericórdia, estamos inseridos nessa igreja, nessa denominação,
sabemos que o presbítero, ele é eleito pela igreja, mas ele é consultado, ele é visto como alguém de referência, alguém que atende uma qualificação, algumas qualificações para ser presbítero ou bispo da igreja. Eles pregam a palavra de Deus, governam a igreja, promovem batismos, celebram a ceia e outras funções. Na igreja presbiteriana temos o presbítero regente e o presbítero docente. A diferença do presbítero regente é que ou a sua distinção ou a sua qualificação principal é de governar e administrar e pastorear o rebanho. Esse é o chamado presbítero regente. E o presbítero docente é chamado de pastor. Ele ensina, ele governa, ele pastoreia. A diferença poderemos ver em outra ocasião, algumas diferenças ainda. Mas eles têm a mesma autoridade, eu digo mesmo, não digo poder, mas a sua mesma função dentro da igreja chamada presbiteriana. As divisões que as igrejas fazem hoje, essa distinção, não é bíblica. O método dos apóstolos foram de instituir presbíteros. Então, presbítero docente e presbítero regente. Biblicamente, não se tem apenas um único presbítero em uma igreja. 1 Pedro 5, verso 1. Primeira carta de Pedro 5, verso 1. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles. Ele está escrevendo, ele escreveu aos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Ainda mais, eleitos segundo a presciência de Deus. Então aqui, apóstolo Pedro, primeira carta, capítulo 1, verso 1, ele está endereçando a uma liderança que já se constituía de presbíteros. Era muito natural na igreja ter presbíteros, ter vários dirigentes, né? Não digo governantes, mas pessoas que realmente governavam a igreja, mas na palavra de Deus e eram eleitos pelo povo. Então a escolha do bispo, assim, era resultado de uma eleição dos membros da igreja. Esse sistema de governo eclesiástico tem a ver com igreja, é o modelo que encontramos no Novo Testamento para a regência da igreja e vários outros textos, Filipenses 1. A igreja, o apóstolo Paulo se dirige aos bispos e diáconos. Tanto assim que depois que os apóstolos morreram, se foram, eles não foram mais substituídos, não houve uma sucessão apostólica, não houve mais. O último apóstolo a ser inserido na igreja foi o apóstolo Paulo, e o último que faleceu, que se foi o apóstolo João, que escreveu o livro, a carta de Apocalipse. No final do primeiro século, começaram a aparecer falsos apóstolos, chamados os hereges gnósticos. Começaram a reivindicar para alguns o título de apóstolo. Segundo afirmavam, tratavam-se dos sucessores diretos dos 12 apóstolos e de Paulo. Dessa forma, como reagiu os que trabalhavam na igreja, os pastores e presbíteros, especialmente aqueles das cidades mais importantes da época, Constantinopla, Roma e Éfeso, combateram os gnósticos, alegando que eles não eram sucessores dos apóstolos de forma alguma. Tais sucessores eram os presbíteros. Então já houve aí uma distorção dos fatos e da natureza da igreja. A igreja não foi chamada para suceder os apóstolos, ela deveria só ensinar a doutrina, as regras, podemos dizer assim, os dogmas que os apóstolos colocaram baseado no evangelho, baseado na essência do cristianismo. Então surgiu um presbítero importante chamado Papias, que tinha sido seguidor
do apóstolo João. Esse Papias foi muito importante até para referendar, né, até o Evangelho de Mateus. Ele fala realmente, né, Mateus escreveu o Evangelho, é um homem importante, não que é inspirado por Deus, mas a tradição vai conduzindo a igreja para até formar o cânon, e esse presbítero Papias é importante. Mas o problema é que, ao tentar combater o erro dos gnósticos, eles incorreram em outro. Qual foi? De puxar para si, para eles, a questão de sucessão apostólica. Com o passar do tempo, a Igreja de Roma ganhou destaque entre as demais igrejas que estavam dentro do Império Romano. Isso lhe dava uma influência política e eclesiástica muito grande sobre as demais igrejas. Então, começou o erro que mencionamos anteriormente, o início de uma diferenciação conceitual entre bispo e presbítero. Por conta desse erro, o bispo começou a ascender, a subir de forma muito notória acima do presbítero. Então havia o presbítero regente, aquele presbítero local, não digo leigo, aquele que só governava, presidia, mas não tinha aquela função como pastor docente. Então começou a haver a questão do pastor docente assumir um comando acima do presbítero regente. Não havia uma igualdade de autoridade, a função era diferente, mas a autoridade era a mesma do povo. Então era governada por presbíteros locais. E começou a haver uma questão de colegiado. Vários bispos, vários pastores dominavam sobre outros. E outros, começaram a haver subdivisões, divisões tremendas. Não há uma estrutura assim na igreja primitiva. A figura de um bispo não pode ser superior a outros pastores. Isso é uma invenção sem fundamento. Se tomarmos como referência o cristianismo do primeiro século, o que foi deixado realmente pelos apóstolos. Dessa forma, o bispo da cidade de Roma começou a alegar para si que tinha autoridade sobre a igreja. Então, como a igreja de Roma era a mais famosa, a principal, a mais rica, a mais influente, quem fosse pastor ou bispo daquela cidade, daquela região, poderia, na visão deles, dominar sobre outros, opinar, liderar de uma forma ostensiva ao ponto de delegar função para um, não delegar para outro e estabelecer a ordem. Isso não está correto. Um pastor hoje de uma denominação, porque está numa cidade principal, ele não deve ser o mais famoso, o que deve ter mais autoridade, porque ele está naquela igreja, a igreja tem mais gente, ou a igreja é mais famosa. Isso é romanismo. Isso deve ser combatido e evitado de forma ferrenha, de verdade. Não demorou muito, estou falando sobre o contexto histórico, para que o bispo de Roma se declarasse Papa, o pai de toda a cristandade. A alegação era de que ele era o sucessor do apóstolo Pedro, já que a tradição nos conta que Pedro morreu em Roma. Bom, se o apóstolo Pedro morreu em Roma, então quem estivesse em Roma era sucessor imediato da cadeira, do postulado de Pedro. Não. Considerando que Pedro era aquele a quem Jesus disse realmente: você é Pedro, tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja. Mateus 16, verso 18. Sim, Pedro era coluna, era fundamento, não somente ele, todos os apóstolos. Pedro realmente significa pedra. Mas o que era o fundamento da igreja não era o apóstolo, o fundamento era a palavra de Deus.
o ensino de Cristo. E Cristo, que é a pedra principal, a pedra que os construtores da época, na época de Cristo, rejeitaram. Bom, depois da criação dessa instituição, o papado foi adquirindo, tendo mais forma e mais poder, e com o tempo começaram a ser criados dentro da hierarquia eclesiástica outros cargos que eram inexistentes e até inesperados. Cardeal, arcebispo e de bispo com autoridade sobre outros pastores. Entretanto, essa forma de governo não aconteceu de forma natural, de forma tranquila. Isso houve brigas e controvérsias. Em 1054, houve o grande cisma, a famosa separação entre a Igreja Oriental e a Igreja Ocidental. A Igreja Ocidental se separou da Igreja Oriental. Havia dois bispos. O bispo da Igreja Oriental começou a ter, né? E a Igreja Ocidental. A Igreja do Oriente tinha sua sede em Constantinopla. Onde que era isso? Onde que é isso hoje? Istambul, na Turquia. O grande cisma seguinte seria a Reforma Protestante. Então houve o primeiro cisma, a Igreja do Ocidente, Roma, e a Igreja do Oriente, Turquia, Constantinopla. E o último cisma, o famoso cisma, e acho que o mais importante, é o cisma da Reforma Protestante. Os protestantes não aceitavam a alegada sucessão apostólica por meio dos bispos. Muito menos aceitavam que o bispo de Roma fosse o sucessor de Pedro. Além disso, os reformadores, 1517, podemos pontuar assim, onde foi o clímax, o auge, não aceitavam, mas aceitavam que a autoridade maior era da Bíblia e não do papado. Quando se fixou realmente a infalibilidade papal? É muito recente. O Concílio do Vaticano, primeiro Concílio do Vaticano, em 1870, a decisão determina que quando o Papa está desempenhando o papel de pastor e doutor, cuidador, médico, ele pode definir tudo sobre fé, moral, e detém isso com a autoridade que Cristo deu a ele, e ele acaba munindo a igreja com essa autoridade. Vamos para as nossas algumas refutações, podemos fazer várias, mas uma. No contexto gramatical de Mateus 16, 18, tu és Pedro, ou você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É preciso dizer que não há fundamento algum no Novo Testamento para que se diga que Pedro era a base da igreja a pedra. Quando Jesus disse, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, a pedra era a declaração que Pedro havia acabado de fazer de que Cristo era o Filho de Deus. Pedro, você disse que você reconhece que Cristo é o Filho de Deus, é o Filho de Deus vivo. Isso é um fundamento que você deve alimentar a igreja com isso. Esta é a pedra. A igreja se ergueria sobre este fundamento, não haveria salvação em nenhum outro debaixo do céu. Que Cristo é o fundamento. Mas, ao mesmo tempo, ou logo em seguida, Pedro disse a Jesus que ele não iria para a cruz. E aqui o Senhor lhe respondeu, afasta de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Mateus 16, 23. Ao mesmo tempo que Pedro é aquele confessionário da fé, Satanás começa a fazer a cabeça e a mente, evidentemente o coração de Pedro, para que ele evitasse a cruz. Tem pena de ti, Senhor. De forma alguma tu vai ser morto na cruz. Eu vou dar minha vida para ti.
para o Senhor. Então ele repreende Satanás e ao mesmo tempo repreende o espírito de Pedro que estava sendo já enganado pelos ataques malignos. Essa frase de Pedro, que Jesus não morreria na cruz, já era um erro, que já contradiz a infalibilidade papal. Palavra difícil. Difícil e desnecessária. Ninguém é infalível. Nenhum governante. Além disso, é interessante notar que o próprio Pedro registrou por escrito que a pedra é Cristo. 1 Pedro 2, verso 4. 1 Pedro 2, verso 4. 1 Pedro 2, verso 4. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Portanto, não há base nenhuma no Novo Testamento para defender a doutrina do papado e muito menos a infalibilidade papal, que são invenções humanas sem fundamentação bíblica alguma. Próxima aula, a pergunta: o purgatório existe? Fique com Deus, obrigado pela sua atenção, pela sua participação, que Deus te abençoe. Amém.